Olá, graça e paz a todos. Atendendo a sugestão de algumas pessoas, eu gravarei alguns vídeos dando dicas para pregadores leigos. Neste vídeo, eu definirei homilética, darei alguns conselhos de como preparar bons esboços e falarei sobre as credenciais do pregador na Bíblia Sagrada. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. Homilética vem do grego homilia, que significa a arte de preparar discursos religiosos e transmiti-los ao público. O objetivo da homilética é auxiliar na elaboração de temas que apresentem uma forma atraente da mensagem da Palavra de Deus e com tal eficiência que os ouvintes compreendem o que devem fazer e sejam movidos a fazê-lo. Não há outro caminho para o bom êxito do que a experiência no trabalho. Isso quer dizer que se deve praticar e seguir praticando até poder preparar um trabalho com facilidade e eficiência. Para isso, segue-se alguns exemplos de como preparar bons esboços. Em primeiro lugar, procurar na Bíblia os textos que têm em si certas divisões, como, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículos 12 ao 14, que diz assim: Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejam que neste texto, Salomão conversa com Deus em oração, e Deus responde essa oração pessoalmente, dizendo: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício, no versículo de número 12. A partir daí, Deus desenha um quadro dramático diante de Salomão, levantando a possibilidade de alguns problemas. Ele diz: primeiro problema, se eu fechar o céu para que não chova, quer dizer, não vai chover e a terra não vai produzir absolutamente nada. Segundo problema, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou seja, além da terra não estar produzindo nada, o que ela possui, os gafanhotos estão devorando. Terceiro problema, ou se enviar a praga entre o meu povo. Além dessa possibilidade de miséria na terra, o povo está doente. Agora vejam a divisão natural do texto. Qual a solução para esses problemas gravíssimos de caos na terra? Versículo de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar, em segundo lugar, orar, em terceiro lugar, buscar a minha presença, e em quarto lugar, se desviar dos seus maus caminhos. Qual a resposta de Deus diante dessas atitudes do povo em meio a um caos na terra? Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para preparar bons esboços, em segundo lugar, precisamos ouvir sermões atentamente e analisá-los cuidadosamente. Em terceiro lugar, aprende-se muito lendo sermões de pregadores famosos, como, por exemplo, Billy Graham, John Stott, Charles Spurgeon e tantos outros. Quais são os passos na análise de um sermão? Em primeiro lugar, atentar para a maneira de expressar o tema. Em segundo lugar, ler cuidadosamente a base bíblica do sermão. Em terceiro lugar, observar atentamente a introdução. Em quarto lugar, examinar o encabeçamento de cada divisão. Em quinto lugar, observar as ilustrações. Em sexto lugar, observe as aplicações. Alguns pregadores fazem a aplicação
à medida que desenvolve os pensamentos. Outros fazem ao terminar cada divisão, e muitos fazem somente na conclusão. E em sétimo lugar, observar a natureza da conclusão. Agora eu quero compartilhar com vocês sobre a pessoa do pregador. O pregador e a sua família. Você quer saber se o pregador é realmente um homem usado por Deus? Então, observe a família dele. Jogue no lixo o velho conceito: eu cuido da obra de Deus e ele cuida da minha família. O pregador precisa, em primeiro lugar, cuidar da sua família pessoalmente. Dizia o reverendo Robson Cavalcante que Deus criou apenas 3 tipos de seres viventes. Deus criou anjos, homens e animais. O problema, segundo Robson Cavalcante, é que os incrédulos querem viver como animais. Os convertidos a Cristo querem viver como anjos. Mas humano mesmo, ninguém quer ser. Diante da possibilidade de queda, em primeiro lugar, devemos ser mais radicais e vigilantes. Em segundo lugar, viver abundantemente a nossa vida familiar. Em terceiro lugar, ser prudente. Em quarto lugar, manter distância da possibilidade de pecado. Em quinto lugar, zelar pela nossa própria casa. Agora eu compartilho com vocês sobre o pregador e o seu preparo intelectual. Em primeiro lugar, o pregador precisa e deve ler de tudo, diversidade. Em segundo lugar, ler o que está em pauta, atualidade. Em terceiro lugar, ler autores credenciados, qualidade. Quais são as credenciais do pregador na Bíblia Sagrada? Como a Bíblia Sagrada trata a pessoa do pregador? Em primeiro lugar, a Bíblia trata o pregador como despenseiro. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 1 e 2, nós lemos assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. A Bíblia Sagrada trata o pregador como despenseiro em primeiro lugar, porque o Evangelho é uma responsabilidade a ele confiada. Em segundo lugar, porque a Bíblia Sagrada é a dispensa. E em terceiro lugar, porque a autoridade do pregador vem de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia Sagrada trata o pregador como arauto. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 23, nós lemos assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pregamos, querissome, ou proclamamos. É através dessa proclamação de arauto, querigma, é que Deus salva todos aqueles que creem. A Bíblia trata o pregador como arauto em primeiro lugar, porque o arauto tem boas notícias para todos. Em segundo lugar, o arauto proclama, querigma, a mensagem do rei. Em terceiro lugar, o arauto espera uma resposta. É por isso que os pregadores fazem o apelo. E em quarto lugar, o arauto representa diretamente o seu patrão. Em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada trata o pregador como testemunha. Atos, capítulo de número 20, versículos 21 ao 24, nós lemos assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O despenseiro é uma metáfora doméstica. Coloca-nos dentro de uma casa onde podemos pensar no pai de família, confiando a seu mordomo
certas provisões que devem ser administradas para o bem-estar da família. O arauto é uma metáfora política. Leva-nos ao ar livre, ao mercado ou à rua principal, onde o arauto toca a sua trombeta para ajuntar o povo e, em nome do rei, faz uma urgente proclamação de boas notícias. Mas a testemunha é uma metáfora jurídica. Leva-nos ao tribunal. Vemos o juiz e também o réu. Jesus, nessa metáfora, é apresentado como réu, porque o povo julga sua palavra constantemente, se é verdadeira ou falsa. Nesse caso, os discípulos de Cristo, principalmente os seus pregadores, são testemunhas de que esta palavra é verdadeira e funciona, porque funcionou em nossas próprias vidas. Em quarto lugar, a Bíblia Sagrada trata o pregador como pai, se referindo ao amor do pregador. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 14 ao 17, nós lemos assim: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Vejam que o pregador da palavra de Deus é apresentado como pai. Em primeiro lugar, como pai, precisamos nos relacionar afetuosamente com as pessoas que ouvem a nossa pregação. Em segundo lugar, o pai é compreensivo. Em terceiro lugar, o pai é gentil. Em quarto lugar, o pai é misericordioso. E em quinto lugar, o pai é altamente interessado no crescimento espiritual dos seus filhos. Em quinto lugar, a Bíblia Sagrada trata o pregador como servo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 5, nós lemos assim: Quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Para ser bem-sucedido no ministério da pregação da palavra de Deus, o pregador precisa abandonar o desejo de ser xerife das pessoas, posto tão almejado pelos pregadores atuais, e assumir o papel de servo de Deus, para o qual foi chamado. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.